sucedeu, breve se finda a tua luz e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue tem, que Jesus já me deu, passará sem diferir. No Egito assim sucedeu, que maravilha, que grande amor, se onde crer, salvo será. Cristo te chama, vem pecador, e cruz eterno no céu fluirás. Quando Deus o sangue deu, que Jesus já deu, passará sem diferir. No Egito assim sucedeu. Amém, meus amados? Então Deus é o mesmo. Aleluia. E Ele está presente. Vamos continuarmos adorando a Ele. Aleluia. Aleluia nesta noite, porque Ele merece o melhor. Viemos com o objetivo. E o objetivo é de adorarmos a Deus. Dar o melhor para Deus, porque Ele merece. Então, meus amados, olhe para Jesus e continue firme adorando a Ele. E a Bíblia diz que aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Glória a Deus. Para no dia certo, não faça como Marta e Maria reclamando: ah, se você estivesse aqui, meu irmão não teria falecido. Aleluia! Mas a lição de ontem disse, falou para nós que Jesus não chega, aleluia, atrasado nem adiantado, Ele chega na hora certa. Essa é a nossa alegria. Então estamos aqui para adorar a Deus. Amém, irmão? Então vamos continuarmos ouvindo os irmãos, as irmãs que estão presentes, que continuem, aleluia, com o objetivo de adorarmos a Deus. Vamos ouvir o nosso irmão Vital. E a igreja continua orando, agradecendo a Deus por estarmos aqui. O Senhor da ceia está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem a salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra, atenda ao teu mandar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos saudar a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. 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 É motivo de alegria de nós estar aqui reunidos na casa do Senhor para
nós engrandecer o nome dele. Aleluia! Sabemos que a salvação vem por ele. Aleluia! Não há outro homem na face da terra que tivesse liberado uma salvação para nós, a não ser em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente Ele é que traz a salvação do homem, prepara o homem e leva para o céu. Mas eu quero cantar um hino aqui. Quem souber do hino, por favor, me ajude, que estou atrasado na letra, mas vou conseguir. É o 381. Esse hino, amados irmãos, se você tomar a letra dele, falando sobre a morte de Jesus. É muito interessante esse hino, muito puxado, mas vamos ver se consegue. Vejo um homem na cruz pendurado, a derramar sangue por meu pecado. É o Cordeiro de Deus imolado, que por mim sofre grandíssima dor. Quando padece na cruz do altar, Cristo Jesus, o meu bom Salvador, para fazer um tesouro guardar no santo reino do Senhor. Em oração, quando rompe a alma, sinto remorso no fundo da alma, porque na cruz sofreu Cristo com calma todo castigo por mim pecador. Eis o supremo Pai determinar, tão cruel morte ao meu Salvador, para no céu conceder-me lugar junto de Cristo Redentor. Quanta dor não sentiu o Eterno, quando nos deu Cristo meu eterno, para minha alma salvar do inferno, por mim morreu meu bom Salvador. Os meus pecados na cruz expiou, o morto horrendo sofreu com amor, mas sobre si minhas culpas tomou o meu amado Redentor. Pai Jesus Cristo, que eu mais te ame, e mais tua graça programe. Lembra-me de todos partilhame, que sempre tece o meu tentador. Sobre o altar por mim Cristo subiu, oferecendo holocausto de amor. Qual um cordeiro na cruz sucumbiu, Cristo Jesus, meu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Mas, irmão, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero que o irmão abra a Bíblia. Vai em Romanos capítulo 8. Eu vou capítulo 8 de Romanos. A Bíblia nos diz assim: e se portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Mas, irmão, nós vimos aqui o apóstolo Paulo pronunciou a palavra de Deus no meio dos romanos, porque ele sabia que aquele povo que tinha se convertido já estava preparado, eles, portanto, agora nenhuma condenação há.
E descendo para o versículo 8, vamos descer para o versículo 8, do mesmo texto, viu? Ele disse assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque a carne é carne e a espírito é espírito. Paulo teve muita razão de ele ter pronunciado a palavra de Deus. Ele disse lá no versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas, irmãos, se você for no capítulo 5 de Gálatas, é 16 obras da carne que atacam o crente e atacam a humanidade. E se nós não tivermos cuidado na vida que nós temos, que Jesus deu de presente a nós, vai ficar difícil nós encontrar o Senhor do céu. Por que fica difícil? Porque nenhuma obra da carne salvará o homem. Nenhuma. E são 16 obras da carne que está marcada na sua Bíblia, na minha Bíblia, lá em Gálatas, que o apóstolo escreveu, ou mandou alguém escrever, o apóstolo Paulo. Nenhuma alma se salvaria nas 16 obras da carne. E, portanto, meus amigos, eu quero dizer, amados irmãos, despreze. Não fica ao lado da carne. O lado da carne é o mundo, que não tem salvação. A Bíblia diz que nós vivemos diferente agora. Nós vivemos dentro da condenação da carne, mas pela vontade de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele arrastou nós da carne e botou para o caminho do céu. É aqui que nós vamos ficar. É aqui que nós vamos permanecer até a vinda de Jesus chegar. É muito importante quando o crente ele entra por esse caminho, abandonando o mundo e mostrando que houve um homem na face da terra que recolheu nós do meio da carne para se fazer dele santo e morar no céu. Eu sou satisfeito, eu sou grato, sou um pequeno crente, mas essa convicção, amados irmãos, eu tenho de um dia nós juntos ir se encontrar no céu. Eu agradeço a rica oportunidade que me deu e quero pedir oração para os irmãos por uma causa minha que tem de acontecer. Ou de sim ou de não, vai acontecer. Só quero que os irmãos orem por a minha causa, para quando chegar na hora certa, eu dizer, eu fui o vencedor, mas está na porta de não vencer. Mas o Senhor é mais do que todas as coisas. Eu quero a contribuição dos irmãos em oração, para que eu seja o vencedor. E quero pedir aos irmãos que orem também pela minha família, pela minha casa, para que Deus dê mais unção do seu Espírito. E uma certa vez, quando Deus arrebatou Elias, Eliseu pediu a ele, e Elias disse assim, dai agora diante de pedras que tu tiveres. E ele disse, olha, Elias, a única coisa que eu posso te pedir é uma porção drogada do teu Espírito. Todos nós temos o direito de pedir a Deus porção drogada do Espírito Santo para que chegue mais perto de Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação.
oh meu Senhor, quero seguir Cordeiro de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Amém, irmão? Vamos servir ao Senhor com alegria. Irmão Baldinho, dá um versículo para a igreja, em nome de Jesus, e assim nós vamos orando e agradecendo a Deus. Aleluia. Nesta noite. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui Mateus, capítulo 9, que diz assim: E entrando Jesus no barco para outras imagens, e derrubou E entrando Jesus no barco, passou para outras imagens e aos discípulos. Eu não me havia estudado, não. Mas eu especifico aqui que se encontra em Mateus capítulo 9, né? Que Jesus e o barco estavam ali afundando, mas Jesus estava com eles no barco, né? E ali Jesus chamou, né? Homens de pouca fé. Mas Jesus foi, levantou. E provavelmente aqueles que estavam no barco, né? Então eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, peço perdão à igreja, por eu não dar esse versículo, porque tudo esqueci do E agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe o nosso pastor na igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Mandou eu canto hino para Jesus e nós vamos já orando a Deus. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra a vida ao teu mandar. Abençoa, Senhor. Aleluia, Jesus. Salve os irmãos da paz do Senhor. Amém. Tudo bem, glória. Eu vou contar de mim. Vai ser nova, peço que os irmãos ajudem. E de todos pecadores, a Jesus o Salvador, vive hoje sem temor, encontrar o Redentor. Aleluia. Eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. se eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Dançamos por beleza, das montanhas vem lançar ao deserto da beleza, ao espírito. e luz e paz. Se eu sei, Oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. se eu sei, Oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. mas Naqueles que nele perto, dominar na força amar, no caminho que é cego, sua graça sempre dá. Se eu sei, oh,
eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Se eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Aleluia. E o gozo me supera, do sangue que ele deu, nem o mundo nem perto, e a vida que ele deu. Se eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Se eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. O Cristo é na glória, buscado por você. Aleluia. A história, o amor que Deus do céu. Se eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Se eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, Deus de misericórdia. Eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. E a festa continua, né? Irmãos felizes. Aleluia. A casa do Senhor tem chegado no presbítero, prova, a igreja está feliz. Digam amém. Amém. Deus abençoe. Vamos continuarmos adorando a Deus. Glória, glória, glória. Tiago José, Glória a Deus. há um versículo para a igreja. Vou cantar o hino. Sim, senhor, o senhor mesmo. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós, irmãos, com a paz do Senhor, Amém. estamos, como já foi dito nessa noite, né? Estamos felizes, Glória, estamos glória. aqui nesta noite, num só propósito. Nós saímos de casa com um objetivo, de chegar aqui e louvar a Deus. Saímos de casa, não saímos por um acaso, nós saímos para Glória, adorar a Deus nesta noite. Aleluia. Eu vou estar deixando um versículo aqui, um breve versículo da palavra de Deus para os irmãos. Se encontra em Salmo 27, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Amém? Irmãos, Aleluia. assim é a palavra de Deus, né? Nós não devemos temer mal algum. aleluia, Jesus. Porque tem o Senhor que está conosco, Ele está sempre conosco. Glória a Deus. Aleluia. Você nunca está sozinho, você sempre tem o Senhor do teu lado. Glória a Deus. Desde que você também esteja Glória ao a lado Deus. dele. Porque Jesus, ele não é como um ladrão. Se abrirmos a porta do coração, ele entra. Mas se não abrirmos a porta do coração, ele também não vai entrar se você não quiser. Assim é muitos aí fora que não crê mais no amor de Deus. Muitos querem aí fora adorar a imagem de escultura, Aleluia. aqueles ídolos que você pode, igual os profetas de Baal, você pode gritar o dia inteiro que jamais eles vão te ouvir. A tal de Sexta-feira Santa, o ímpio já diz o quê?
vou para a igreja ver Senhor morto, não é isso? Aleluia. E realmente é a verdade mesmo, né? Um Senhor morto. Ali é uma imagem de escultura que não tem respiro, não fala, não escuta. E você tem o Deus verdadeiro que você escuta a voz dele e ele escuta a tua voz. Onde nós tivemos uma escola dominical maravilhosa aqui em Valdeira. Ou escola dominical muito gostosa. Não quer dizer que as outras não sejam, né? Mas a de ontem foi tremenda. Onde o presbítero Daniel pregou sobre Lázaro, né? Lázaro, Marta e Maria, né? O diálogo ali que Marta e Maria teve com Jesus. Que, inclusive, eu fiz várias perguntas, porque é escola dominical, nós temos... Deus nos dá essa liberdade de perguntarmos ao pregador, numa escola dominical, qualquer dúvida que você tenha. E eu ontem estava perguntando mais que tudo. E ali eu perguntei, né, que ao presbítero Daniel, que Marta e Maria, em um certo momento ali, que ela disse: eu sei, Senhor, que meu irmão irá ressuscitar. Então, os irmãos que estavam aqui, menos exceção, o presbítero Braulio e o irmão Daniel, todos estavam aqui. Onde ali, eu sei, Senhor, que meu irmão vai ressuscitar. Mas houve ali uma pequena incredulidade que elas não acreditaram que o milagre viria de imediato. Elas achavam que seria na volta de Jesus, na ressurreição dos mortos. Mas onde ela estava enganada, porque ali estava o dono da vida, ao qual ressuscitou Lázaro. E conforme o presbítero Daniel pregou, né, a distância entre o local que Jesus estava, quando ele recebeu ali a mensagem, era de aproximadamente 200 quilômetros. E Jesus chegou em 2 dias para ressuscitar o teu amigo Lázaro. Lázaro, quem a Bíblia diz que Jesus amava muito a Lázaro, né? E por isso Jesus o ressuscitou. A bênção veio de imediata e não conforme as duas irmãs esperavam, né? E aqui no Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? De nada, né, irmão? Nada. Se o Senhor é nossa luz, é nossa salvação, por que nós iremos temer? Eu tenho vontade de dizer, eu falo mesmo, eu não tenho medo da morte, porque o dono da vida está comigo. Eu não tenho medo da morte. Tem crente que tem medo da morte. Igual o pastor José Maria fala, para ver Deus você tem que morrer. Então, se você está em Cristo, por que você vai ter medo da morte? Então, eu não temo a morte. Eu não temo a morte, porque eu sei que Jesus é a força da minha vida, conforme diz o Salmo 27, versículo 1. De quem me recearei? De ninguém. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo do mundo. Eu não tenho medo da morte, porque sei que Jesus não voltou, mas quando partimos para Jesus, Jesus não voltou para a igreja, mas voltou para você que partiu com Cristo. E no versículo 2 diz: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Irmãos, por que os malvados, nossos adversários, tropeçarão e cairão? Porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco e Ele não deixará que os malvados, nossos adversários, nossos inimigos, invistam contra nós. Porque Ele é conosco, 24 horas por dia. Você está dormindo, Ele está contigo.
Você está no trabalho e Ele está contigo. Você está fazendo uma feira no mercado e Ele está contigo. Então, é por isso que nós não tropeçamos e nem caímos através dos malvados, nossos adversários, nossos inimigos, porque o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco, Ele jamais deixará que caiamos e tropeçamos através dos nossos adversários, amém? E que Deus abençoe a vida dos irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Zé Maria, né? Pela confiança que ele tem na gente. E quando ele nos dá a oportunidade de ler um versículo, pregar alguma coisa, falar que Jesus cura, falar que Jesus salva, falar que Jesus ressuscita os mortos. Então a gente agradece. Eu agradeço particularmente ao pastor José Maria por essa confiança que ele confia na gente de ler o versículo e falar de Jesus, amém? Deus abençoe, eu agradeço por tudo em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados, só em Jesus Aleluia. é que nós temos convicção que Ele faz. Glória a Deus. Quando a gente vai confiando, com certeza somos vencedores. Vamos ver a Maria também na palavra. E aí, Glória a Jesus. Glória, glória a então Deus. nós vamos ouvir o nosso irmão Alex trazer uma palavra nesta noite. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Seus irmãos, com a Santa Gloriosa Pai, do Senhor Jesus, agradecer aos irmãos que eu estou feliz, estou alegre por estar reunido na casa de Deus, onde nos alegremos cada vez mais no Senhor. O crente se alegra no Deus Todo-Poderoso. Hoje tivemos no evangelismo, ali na academia, ali em Cristina, onde foi uma bênção, onde Deus se fez presente naquele lugar que operou maravilhas no meio do seu povo. E a igreja se alegra, e aos internautas que nos assistem, se sinta abraçado pela palavra de Deus. Afinal, a palavra que está sendo pregada aqui, ela está em lugares como Portugal, França e outros mais. Então, brasileiros fora estão nos assistindo no nosso canal, através do nosso YouTube. A palavra do Senhor tem penetrado e muitos têm dito que está sempre assistindo os cultos. Glória a Deus. Muitos assistem pelas mídias digitais, tanto no Instagram como no YouTube, e a palavra de Deus indo avante. Aleluia, louvado seja Deus, ao destino, né? Destino esse de chegar ao alvo. Meus amados irmãos, quero deixar em João 15, a partir do versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 16, que nos diz assim a palavra do Senhor. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis, ao Pai Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece,
sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardardes as minhas palavras, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também ao meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria pecado, mas agora viraram e me aborrece a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Amém? Meus amados irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para Cristo, quando olhamos para o Evangelho, nós vemos como Deus é maravilhoso, como Deus, aleluia, se compadece, aleluia, do seu povo, através das Santas Escrituras. E falamos da palavra de Deus, falamos do Evangelho, falamos do Deus Todo-Poderoso, falamos do Deus que tem todo o poder, toda a autoridade, de nos ajudar a caminharmos, de nos ajudar, aleluia, a estarmos cada vez, aleluia, lembrando, aleluia, do maior sacrifício feito ali na cruz do Calvário. Aleluia, houve uma escolha. Quem nos escolheu foi Jesus. Não era esse texto que eu tinha escolhido. Mas quem muda a palavra é o nosso Deus. Até, aleluia, louvado seja Deus, eu tinha preparado outra palavra. Mas o Espírito do Senhor, aleluia, Ele fala através, aleluia, dos seus servos. Ele tem falado através da sua palavra. Muitas das vezes, preparamos um texto, preparamos uma palavra, a palavra era outra, mas Deus muda, porque quem detém, aleluia, a autoridade é o nosso Deus. E quando olhamos para aqui, aleluia, nós vemos a escolha. Talvez nos últimos tempos, aleluia, louvado seja Deus, eu pergunto, qual é a escolha que você tem feito para Jesus? Qual é a escolha que você tem feito para o Evangelho de Cristo? Aleluia, louvado seja Deus, porque Ele vos escolheu. Aleluia, louvado seja Deus, para guerrear. Ele vos escolheu para batalhar, Ele vos escolheu para ir à frente. Nós, aleluia, fomos comprados com sangue, aleluia, sangue de cruz ali na cruz do Calvário. Nosso sangue, aleluia, Jesus derramou seu próprio sangue, nos comprou com sangue. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui, aleluia, Ele nos mostra, aleluia, que Ele escolheu a nós. Aleluia, Ele nos nomeou, aleluia, para que nós, aleluia, dê fruto, para que nós prossiga vencendo através do Evangelho. O intuito do crente, aleluia, louvado seja Deus, é caminhar. O intuito do crente, aleluia, louvado seja Deus, é seguir avante. Aleluia, Jesus, aleluia, louvado seja Deus, através do seu Evangelho. Ele mostra, aleluia, louvado seja Deus, que eu, que você, que a igreja, nós vamos passar, aleluia, por tribulação, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por problema,
mas Ele diz em Sua palavra que tem bom ânimo. Ele diz em Sua palavra, aleluia, louvado seja Deus, que nós não estamos aqui permanente, porque o nosso lugar é nas moradas celestiais. E quando olhamos para o texto, quando olhamos para Jesus, quando olhamos para o ensinamento bíblico da Sua Santa Palavra, nós vemos como é bom servir a Deus. Nós vemos como é bom servir ao Deus que tudo pode. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vi ontem na escola bíblica, aleluia, algo que nos falou, se entrasse um caixão aqui, aleluia, com um defunto, aleluia, será que ressuscitaria? Aleluia, quem, aleluia, tem todo o poder é Jesus. Aleluia, Jesus deu, aleluia, louvado seja Deus, através da Sua palavra aos discípulos, aleluia, limpou as mãos dos enfermos e curarão. E tudo é possível para aquele que crê. Aleluia, louvado seja Deus. E quando cremos no Evangelho, quando cremos na palavra, quando cremos nos propósitos divinos da Santa Escritura, nós vemos que Deus deu autoridade. Se entrar paralítico aqui, através de Jesus, ele volta a andar. Aleluia, se entrar, aleluia, louvado seja Deus, pessoas cegas, através de Jesus, através da palavra de Jesus, através de você impor a sua fé, porque o Deus, aleluia, louvado seja Deus, que nós servimos, Ele ainda opera com cura, Ele ainda opera com maravilha, Ele ainda opera com salvação, porque o Deus que nós servimos, Ele não mudou. O Deus que nós servimos, Ele não muda e não mudará. Aleluia, louvado seja Deus, que a Bíblia diz, meus amados irmãos, aleluia, que quando cremos, aleluia, no Deus Todo-Poderoso, quando servimos e adoramos a Ele, em espírito e verdade, aleluia, seguirão, aleluia, as promessas do Evangelho. E quando Jesus fala da promessa, aleluia, Ele está falando para quem crê. Ele está falando para quem guarda o contato com isso. Ele está falando para quem vivencia sempre. Aleluia, quando Jesus, aleluia, caminhava, aleluia, Ele tinha uma grande compaixão daquele povo sofrido. Ele tinha uma grande compaixão, aleluia, daqueles pessoais que estavam enfermos, daquelas enfermidades que tem assolado até os dias de hoje. E por onde Ele passava, Ele tinha uma grande compaixão, aleluia, dos doentes, dos paralíticos, aleluia, daqueles, aleluia, dos cegos. E Jesus sempre restaurava pelo poder da Sua palavra. E aquela palavra pregada por Jesus, aquela palavra mencionada nas Santas Escrituras, ela está aí nos mostrando, aleluia, que através dessa palavra somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo, ele nos diz, aleluia, louvado em Sua palavra, louvado na palavra de nosso Deus, que se nós confiarmos nele, se nós colocarmos nele a nossa fé, se nós colocarmos nele a nossa esperança, se nós colocarmos adiante dele, aleluia, louvado seja Deus, a nossa vida, nós cremos, aleluia, que Jesus, aleluia, é aquele que, aleluia, ressuscitou, que está à direita de Deus Pai, que contempla, aleluia, todos os moradores da terra. Ele sabe, aleluia, passa para a igreja algo especial de que? De vitória na caminhada, aleluia, de crescimento espiritual, de revestimento espiritual. O Senhor, aleluia, nos últimos dias Ele quer revestir homens e mulheres guerreiras para levar o Evangelho. Ele quer revestir, aleluia, homens e mulheres guerreiras, aleluia, que estejam de atalaia, que estejam vigilantes, aleluia, caminhando e dizendo: Senhor, aleluia, faz em mim, aleluia, o teu projeto acontecer na minha vida. Se você, aleluia, falar para Jesus, aleluia, louvado seja Deus, dizer: Jesus, eu quero, aleluia, que o teu projeto, aleluia, cresça em minha vida. Você vai ver Deus trabalhando de uma maneira especial. Que Deus, aleluia, através de Jesus Cristo, aleluia, Ele é especialista em mudar, aleluia, a situação. Aleluia, Ele é especialista em mudar o quadro, aleluia, muitas das vezes a situação, aleluia, até mesmo quando está, aleluia, no leito do hospital, que alguém, aleluia, dá o diagnóstico, aleluia, muitas das vezes de morte. Muitas das vezes a medicina diz que não tem mais jeito, mas o Deus que nós servimos é aquele Deus
que usa muitas das vezes o pastor, que usa muitas das vezes um irmão, uma irmã, e vai visitá-lo no hospital, aleluia, e ora em prol daquele necessitado, aleluia, e ali acontece muitas das vezes um milagre, muitas das vezes curada de um câncer, muitas das vezes curada, aleluia, de uma enfermidade, muitas das vezes curada na área espiritual, muitas das vezes, aleluia, Deus faz um milagre trazendo um ente querido, que muitas das vezes está afastado dos caminhos do Senhor e voltando para a sua casa, porque, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, Deus prodígio que Deus fez através de Jesus, nos dando, aleluia, louvado seja Deus, testemunho que através da sua palavra nós podemos vencer. Veja que Ele capacita. O apóstolo Paulo, ele nos diz, aleluia, louvado seja Deus, que para enfrentar, aleluia, o inimigo das vossas almas, que é Satanás, aleluia, Jesus, aleluia, através, aleluia, louvado seja Deus, de Paulo, mostra que devemos usar as nossas ferramentas, e as ferramentas que devemos lutar, aleluia, contra Satanás não é, aleluia, ferramenta, aleluia, humana, e sim ferramentas espirituais, buscado do trono, buscado, aleluia, da revelação de Cristo, do Evangelho, aleluia, de você repreender, de você, aleluia, louvado seja Deus, impor a mão, aleluia, sobre um endemoniado, e ali, aleluia, louvado seja Deus, na mesma hora, através do sangue de Jesus, através da palavra de Jesus Cristo de Nazaré, o demônio partir em retirada. Você, aleluia, a igreja, aleluia, louvado seja Deus, tem esse privilégio de exercer a sua fé, aleluia, de repreender o inimigo, de dizer, aleluia, louvado seja Deus, está repreendido em nome de Jesus. Naquela mesma hora, o inimigo perder a batalha, porque através de Jesus, através da palavra, o inimigo, aleluia, nunca vence, ele sempre perde, porque Jesus, aleluia, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E Ele dá, aleluia, louvado seja Deus, essa oportunidade. Deus, aleluia, ainda tem, aleluia, louvado seja Deus, derramado sobre a igreja autoridade, poder e revestimento espiritual. Se buscarmos mais, aleluia, louvado seja Deus, se buscarmos mais, se fizermos como Jeremias, aleluia, quando ele fala, Jeremias no capítulo 18, de nós descermos a casa do oleiro e observar o projeto que Deus tem para nascer, o projeto que Deus tem para cada pessoa, aleluia, você vai ver como Deus molda, aleluia, vasos quebrados, como Deus molda reinos destruídos, para que eles se arrependam e deixe os nossos caminhos e volte a servir ao Deus Todo-Poderoso. Aprendemos através do Evangelho, aprendemos através de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, que nos deu autoridade e poder. Hoje nós temos um livre-arbítrio, aleluia, graças ao nosso Deus. Nós temos a liberdade de falar de Jesus, mas tem países aí fora que não se prega mais o Evangelho, que não se vive mais a palavra de Deus, porque, aleluia, louvado seja Deus, o inimigo, aleluia, adentrou sobre o país aí que a palavra de Deus já não está chegando mais, mas nós temos essa oportunidade e nós temos que ser gratos a Deus, porque nós temos, aleluia, a maior oportunidade de dizer: Senhor, reina na minha vida, reina no meu lar, reina na minha casa, salva vidas através do teu Evangelho. Sou grato a Deus. Continue orando por mim, continue orando pela minha casa, continue orando pelos trabalhos na igreja, continue orando pelo nosso pastor, continue orando por quem precisa de salvação. Apresente sempre aquele que está afastado dos caminhos do Senhor e diga: Senhor, te apresento fulano, eu quero, aleluia, te pedir que o Senhor, aleluia, mostre o caminho, porque eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ti. Olha essa oportunidade de Jesus. Amém. Glória. Amém, meus queridos irmãos. Nós vamos orar pelos ofertantes, pelos dizimistas da casa do Senhor, para Deus continuar abrindo as portas e o abençoando a todos. Orando aqui na sua cabeça.
Amado Deus, Pai, agradecido, Senhor, te pedindo a tua bênção, a tua misericórdia, sobre os que os céus queiram ofertar nesta noite os seus dízimos com as suas ofertas. Meu Deus, abençoa aqueles que não podem ofertar, aqueles que não podem contribuir, mas o Senhor cuide de cada um, abre as portas e o abençoe. Tu és o Deus que pode. Pai eterno, estende as mãos e assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. 476. 476. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atenda ao meu clamor. A multidão vem do clamar, sem quieto lhe dizia, mas eles a escutar, mais forte repetia: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que venha logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder de graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Amém? Vamos ver o nosso controle. O tempo aí. Glória a Jesus. São os irmãos para o Pai do Senhor. Amém. Meus queridos, assim como nos orienta o pastor, e deixamos a palavra na parte do Senhor para os irmãos. Quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos. Também quero estender minha saudação aos internautas, que nos acompanham através das mídias sociais, dos canais. Nosso irmão Alex Serafim. Eu peço a você que ajude nosso irmão, curtindo, comentando e compartilhando e os links, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Meus irmãos, louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, sempre falta, mas
da gente trabalhando. Os irmãos sabem que não é fácil alguém sozinho numa casa trabalhar, fazer as outras obrigações, né? Tá certo? A estrada está muito ruim. 10, 15 minutos nós estávamos aqui, agora é meia hora de viagem. Muito buraco, perigo tremendo. Outros carros passam ligeiros, passam muito devagar, outros com farol alto atrás da gente, quase Jesus, tem misericórdia, né? Farol alto, caminhonete dessa nova, luz muito forte. Então, por esse motivo, estou aqui, cheguei um pouco atrasado, amém? Mas, louvamos a Deus. Eu quero deixar com autorização ao nosso pastor uma palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Ezequiel, uma leitura bastante conhecida, capítulo 37. E o versículo de número 1 por diante, que diz: E pousou sobre mim a mão do Senhor Jeová, e o seu Jeová me levou em espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez dar voltas ao redor deles. E eis que eram numerosos, num grande vale, e eis que estavam muito secos. Então me perguntou: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu lhe respondi: Adonai, o Senhor Jeová, somente tu sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, escutai a palavra do Senhor. Assim diz Adonai, o Senhor Jeová, a estes ossos: Eis que infundirei espírito sobre vós e vivereis, e porei sobre vós nervos, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei de pele, e colocarei o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Amém? Meus irmãos, visão do profeta Ezequiel, que é um profeta maior, não porque sua estatura era grande, mas porque o seu ministério foi extenso. Aleluia! E o Senhor se utilizou desse profeta para profetizar a respeito de um grande avivamento, de uma grande renovação espiritual, a qual o povo de Deus, Israel, iria passar. Tudo está sob o controle de Deus. A Bíblia mostra esta visão no versículo 1, que, em primeiro lugar, Ezequiel foi arrebatado em espírito. E onde Ezequiel estava? Estava preso, exilado. Aonde, irmão Brau? Em Babilônia, na Caldeia, região da Caldeia. Os caldeus haviam conquistado Jerusalém, conquistado o reino de Judá e levado os seus filhos. E a parte nobre do povo ficou no palácio, que era Daniel e seus irmãos. Por se tratar de judeu. Outra parte dos sacerdotes, que era Ezequiel, era um sacerdote. E outros homens de segunda classe viviam aonde? À beira de um rio chamado Quebar. Os anciões do povo viviam ali. Mas a outra parte ficou em Jerusalém.
os pobres, os cegos, aleijados, velhos, Aleluia. ficaram tudo para trás. Jeremias ainda estava. Jeremias, que foi um dos profetas que antecederam Ezequiel, estava lá profetizando. E foi nessa época que ele viu aqueles escombros de Jerusalém, quando Nabucodonosor invadiu a cidade, derrubou os muros, derrubou o templo, matou sem piedade quem estivesse na frente dos soldados. Jeremias, ouvindo aquilo, fez o livro de Lamentações. Escreveu. Mas Deus não só se utiliza de uma pessoa só. Em locais diferentes tinha os profetas para atender a necessidade do povo. Ou seja, Deus era falando lá em Babilônia a seu povo através do profeta Ezequiel. Em Jerusalém só os escombros Jeremias. E dentro do palácio, quem estava lá ouvia as orientações de Deus através de Daniel. E quando Deus resolveu, voltando ao texto, falar com Ezequiel, ele estava realmente preso, exilado, na beira do rio Quebar, na presença dos anciões. Aleluia. Ele arrebata Ezequiel e mostra o futuro da nação restaurada. Mas ele mostrava também a situação espiritual daquele povo naquele momento. O povo de Israel estava como uma nação morta. Aleluia. Uma nação sem espírito. Estava como mortos e os ossos sequíssimos, era porque a fé já não existia mais. Mas Deus se utilizou do profeta, Deus se utilizou daquele homem de Deus, e pegou ele ali, e arrebatou em espírito, e em espírito o transportou para uma dimensão, um vale ali no mundo espiritual. Um vale onde só tinha ossos, onde alguém diria é um cemitério humano, só tinha ossos, um vale muito grande. Imagine você, só osso humano, a perder de vista. E ele andando, e Deus andando com ele, mostrando a ele, e ele arrodeando o vale, andando ao redor daqueles ossos. E observando que eles estavam não só seco, era sequíssimo. Algo sequíssimo é algo que já está se desmanchando. E Deus diz a ele: Ezequiel, tu estás vendo tudo isso? Pode esses ossos reviverem? Ele disse: Senhor, tu sabes. Versículo de número 3. Veja, ele fez dar voltas. E um vale muito grande. Mas ele não deu uma volta só, não, ele deu voltas. E depois Deus perguntou, deixou ele observar, deixou ele ver. E disse: pode reviver? Disse: Senhor, tu sabes. Então Deus disse que ia fazer. Aleluia. Então ele disse: profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos. Aleluia. Porque eu vou colocar nesses ossos nervos. Eu vou colocar nesses ossos carne. Eu vou colocar nesses ossos, Ezequiel, pele. Eu vou colocar, Ezequiel, nestes ossos, aleluia, espírito, Ezequiel. E vai se levantar aqui uma grande nação, Ezequiel. Aleluia. Meus irmãos, assim é o que Ezequiel viu neste vale. O que Deus queria falar com Ezequiel neste vale é o que está acontecendo no mundo de hoje. É um exemplo do mundo de hoje.
como o pastor Sebastião Câncio, do Rio de Janeiro, um homem bastante rico, sócio de uma bolsa de valores, estava caminhando na rua com sua pasta de empresário, de investidor, e andando na rua, dizia certo irmão, que ele encontrou rolando pelo chão, veio rolando de longe aquele panfleto, e veio rolando no chão, e assim até o pé dele. Quando chegou perto do pé dele, do sapato dele, ele olhou e tinha um escrito dizendo: mortos andando na rua. Ele disse: oxe, que é isso? Aí pegou aquele panfleto, viu o tema, mortos andando na rua. Aí disse: eu não estou tendo tempo de ler, mas eu vou guardar, mais tarde eu leio. Um homem ateu, um homem incrédulo, mas depois leu, se converteu e se tornou pastor de uma grande igreja. Eu quero dizer a vocês que o exemplo que estava ali naquele vale serve para o mundo de hoje. Mortos andando na rua, mortos espirituais. Porque, irmãos, há uma morte espiritual que é a separação do homem com Deus. Há uma morte física, que é aquela que é a separação do espírito, da alma e do corpo. E há uma morte eterna, que é aquela que é lançada no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 por diante, o julgamento dos ímpios. Esses três tipos de morte estão na Bíblia: morte espiritual, morte física e morte eterna. Ali estavam mortos. Pode reviver, Ezequiel, tu sabes, Senhor. Por quê? Porque Ezequiel sabia que Deus era um Deus, ele é ainda do impossível. Quantos creem nisso, que Deus é o Deus do impossível? Aleluia. E ele disse: profetiza, Ezequiel. E Ezequiel obedece. No capítulo de número 37, versículo 7, ele diz assim: eu profetizei como me ordenara o Senhor. E enquanto eu profetizava, houve um estrondo, um terremoto, e os ossos se uniram, cada osso a seu osso. Aleluia. Os irmãos imaginam um vale de ossos secos, ossos misturados. O osso da perna estava longe, o osso do braço também, o crânio nem se fala. Mas quando Ezequiel profetizou a respeito daqueles ossos, quando ele disse: profetiza, Ezequiel, e ele profetizou, e ele disse o seguinte: glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu profetizei como o Senhor me ordenava. E enquanto eu profetizava, e como ele profetizou, Deus disse a ele: fale aos ossos, Ezequiel. Estão mortos, mas fale com eles. Diga a eles: mas Senhor, não tem vida, só tem osso aqui, não tem nenhum ruído, não tem nada, Deus, não tem nada aqui. Mas fale para eles. Diga o quê? Diga assim: ossos secos, escutai a palavra do Senhor. Aleluia. É fácil, irmãos, estar dia de domingo profetizando a um povo, a uma nação morta, a uma cidade morta, a um estado morto, a uma cidade, um estado, um país morto. É fácil? É não. Mas quando a palavra de Deus vai, Isaías 55 diz que ela vai e ela prospera para aquilo que foi enviada. A palavra de Deus, ela vai e não volta vazia. Aleluia. Cada palavra que sai da tua boca e da minha boca, que
que profetizamos, que pregamos o Evangelho e dizemos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que prepara o homem e leva para o céu, e o Espírito de Deus está trabalhando naquela alma. Deus está trabalhando em você, amado ouvinte, internauta. Aleluia! Você, irmão, que está aqui nesta noite, Deus está trabalhando na tua vida. Eu creio. Há um clima de restauração aqui nesta noite. Há um clima de avivamento aqui nesta noite. Que Deus quer reviver, quer dar vida, quer restaurar. Há uma manifestação espiritual aqui nesta noite. Que Deus está restaurando. Aleluia! A fé, a alma, o espírito e o corpo de crente. Se você tiver fé nesta noite, a tua alma vai estar revigorada. Se você tiver fé nesta noite, o teu espírito vai ter vida. Se você tiver fé nesta noite, o seu corpo vai reagir à palavra de Deus. Deus é o mesmo, irmãos. Deus é o mesmo. Foi falado aqui na ressurreição de Lázaro. Lázaro ainda não estava com o seu corpo, o seu esqueleto sequíssimo, mas aqui estava na visão. Era pior. O milagre aqui era mais difícil. Mas ele disse, e o profeta dizia, ossos secos, ou escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que eu colocarei, aleluia, palavra linda, o Espírito sobre vós, e vós vivereis. Eu vou poder, versículo 37, capítulo 37, versículo 6. Eu vou poder-vos sobre vocês, eu vou pôr carne, pele, espírito, e vocês viverão. E o mais, vocês ainda vão ter consciência e vão saber que quem fez isso foi Deus. Aleluia. Que palavra, irmãos. E do jeito que Deus disse a ele, ele não aumentou uma vírgula, ele não aumentou um ponto, nenhuma letra faltou, nem sobrou. Aleluia. Mas ele disse o que Deus disse, que profeta só fala aquilo que Deus manda dizer, não acrescenta e nem tira nada, profetiza só o que Deus te manda. Aleluia. Eu profetizei como o Senhor me ordenara. E enquanto eu profetizava, houve um estrondo, um ruído. Já imaginou, irmãos? Em outra tradução diz, houve um rebuliço. Porque, irmãos, quando a palavra de Deus vai, causa estrondo, causa movimento, causa rebuliço, sim ou não? Aonde ela vai, ela promove uma ação benéfica. E quando houve aquele ruído, era o osso procurando a perna. O osso disse, onde é que está a minha parelha? Era o osso da canela procurando o osso da coxa. Era o osso do braço procurando o antebraço. Era a mão, eram os dedos, os ossos dos dedos procurando uns dos outros. E foi procurando. E a Bíblia diz, não sou eu que disse, aleluia. Glória a Deus. Versículo 7, que os ossos se uniram, cada osso a seu osso. Os irmãos começam a imaginar como era, e sai aquela procura, e osso batendo em osso, e o ringido de osso, e um movimento grande, um barulho tremendo. Até porque, irmãos, quando Deus opera, tem barulho, sim ou não? Aleluia. Não, eu não gosto de barulho. Procuro uma igreja que não tem barulho.
Louvado seja Deus. Porque na igreja onde tem o Espírito Santo tem barulho sim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Oi, irmãos, eu estou sentindo uma presença tão gostosa aqui no púlpito. Irmãos internautas, se vocês estiverem pelo lado do Espírito, vocês estão sentindo a presença de Deus. Eu tenho a ousadia de dizer assim: sintam a presença de Deus, tanto aqui na igreja como lá. Aleluia! Glória a Deus! Por quê, irmãos? Porque na igreja que tem movimento, tem glória a Deus, tem aleluia, tem língua estranha, tem profecia, tem línguas, tem interpretação de línguas, tem cura, tem revelação, aleluia, tem tudo que Deus manda através do seu Espírito e dos seus dons. Aleluia! Glória a Deus. Osso procurando osso. Aleluia. De repente, quando o esqueleto está completo, aí vem crescendo como raízes os nervos, e os nervos percorrendo o corpo. Todos os ligamentos do sistema nervoso partindo no crânio e saindo lá no dedo mindinho. Passa pela coluna, se destrincha e vai. Depois começa aquela coisa vermelha a crescer. O quê? Irmão, é a carne. E cresce carne. E vai crescendo carne. Aleluia. Aqui nos braços, no ombro, vai fechando. De repente ninguém vê osso, só vê carne. Aí de repente cresce um tecido na carne. Por cima da carne vai crescendo um tecido. Que tecido é esse? Será que é um tecido de seda? Será que é malha? Não, é tecido de pele. E vai revestindo. E quando reveste, aleluia. Meus irmãos, Jesus está aqui neste lugar. Aleluia. Os irmãos podem sentir essa presença de Deus aí. Quando tinha aquele monte de boneco no chão, como diz o Matu, monte de corpos. Aí Deus diz, versículo 9: então ele me disse, agora profetiza ao Espírito, filho do homem, e diz ao Espírito: tu agora vai falar com ele não, tu agora vai falar com o meu Espírito, que é o Espírito de vida. Aleluia. Profetiza ao Espírito, chama ele e diz: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e entra nesses mortos para que vivam. Aleluia. Meus irmãos, será que você está sentindo? Será que você está entendendo? Está dentro da mensagem? De ver, de imaginar, de pôr a sua fé em prática, de se colocar no lugar de Ezequiel, diante de um grande vale, de corpos estendidos no chão. Será que essa entende, irmão? Não, é milhares de corpos, todos no chão, estendidos ali, deitados, prostrados, e você profetizar naquele vale ao Espírito, invocar o Espírito ordenado por Deus, e quando ele invocou o Espírito que viesse dos quatro ventos, aleluia, porque os ventos são comandados por Deus. Glória a Deus. É mesmo, bro? Todos os ventos são comandados por Deus? É. Primeiro lugar, quem comanda é o Espírito Santo. Aleluia. 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 Aleluia! Oh, glória, meus irmãos. Jesus está neste lugar. Ele comanda os quatro ventos. E seus subordinados são os anjos. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 diz que os anjos é quem sustenta, ordenado pelo Espírito Santo, os quatro ventos. Aleluia. Na visão de Zacarias, capítulo de número 6,
versículos 1 por diante, mostra que estes ventos, o vento norte, sul, leste e oeste, são comandados por anjos, por carruagens de anjos. Aleluia. Quatro juntas de cavalo, tudo de outras cores, de cores variadas. As mesmas carruagens de anjo, de Zacarias capítulo 6, versículo 1 por diante, e Apocalipse 7, versículo 1 por diante. São estes mesmos anjos que são comandados pelo Espírito Santo, que sustentam o reino. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem é que estava lá comandando o Espírito Santo? Por isso que Ezequiel, Deus disse a ele, profetiza e diz ao Espírito que vem dos quatro ventos. Por quê? Porque o Espírito Santo está no controle de tudo. Porque Deus tem os seus ventos, irmãos. Deus tem vários ventos, mas podemos citar um. O primeiro vento é o vento criador. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O segundo vento é o vento da provisão. Números capítulo 11, versículo 31. O que é que eu posso dizer? O vento da criação. Lá no livro de Jó diz assim: o Espírito do Senhor me fez. Então, Deus fez o homem através do vento. O Espírito Santo soprou no pó da terra e cada partícula da terra foi se formando e juntando aquele boneco, formando aquele boneco de barro. Deus não foi no rio e cravou a mão no barro, não. O barro estava ali, um pozinho em cima da terra, e o Espírito Santo fez. Aleluia. E foi se juntando aquelas partículazinhas, e foi se formando aquele bonequinho, aleluia, aquele homem de barro ali, aleluia, aquelas partículas de argila foi se formando. Quando se formou o homem, aí Jesus foi lá e soprou aqui nas narinas. Aí o homem. E o que vai acontecer, irmão? Tornou-se alma vivente. Aleluia. Agradeça a Deus o fôlego de vida. Quantos vão agradecer? Quantos vão agradecer? Porque este fôlego está lhe dando vida. É o vento criador. O segundo vento é o vento da provisão. Por quê? Porque o povo não estava comendo carne e disse: Senhor, nós queremos carne. E Deus soprou codornizes, aleluia, e veio para o povo comer carne. Você crê que Deus também tem um vento da provisão? Este vento pode alcançar você. Eu não sei o que você necessita, o que você precisa, mas Deus pode soprar um vento e suprir a tua necessidade. Quantos crê nisso? Quantos crê nisso? Levanta a mão aí, por favor, e adora a Deus e diga glória a Jesus. Eu acredito que o vento que está na minha vida é um vento benéfico, é um vento que Deus vai me abençoar. Terceiro vento é o vento do novo nascimento. A palavra de Deus vai, o Espírito trabalha na mente do pecador e provoca um novo nascimento. João capítulo 3, versículo 8, Jesus dizia a Nicodemos: o vento sopra onde quer e não ouves a sua voz, mas também não sabes para onde vai, nem de onde ele vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Também João capítulo 20, versículo 22, Jesus olha para os discípulos depois de 3 anos de discipulado e diz: recebei o Espírito Santo. Você está recebendo o Espírito Santo aqui nesta noite? Aleluia! Deus está aqui nesta noite, está soprando vida sobre você. Você que nos ouve lá fora, Deus está soprando vida sobre você. Aleluia!
edificação. E aí, irmão Brolé, Atos capítulo 2, versículo 2 a 3 e 4, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar e o Espírito Santo entrou naquele cenáculo. E o som que eles ouviram era um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo pousar sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Deus está enchendo você, irmão, aqui nesta noite. Deus está me enchendo, te enchendo. Fecha teus olhos aí e diga assim: Jesus, eu quero sentir o teu Espírito Santo. Você que está nas mídias sociais, esteja concentrado com Deus e diga: Jesus, me enche do teu Espírito Santo. Eu quero sentir este vento. Glória, glória a Deus, aleluia. É o vento da edificação. Porque tem muitos crentes hoje que nem sequer quer falar em línguas, nem sequer quer procurar o batismo com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz, Paulo ensinando aos Coríntios, diz o seguinte: aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo. Irmão, crente que não fala em língua há muito tempo, a língua está enferrujada. É falta de comunhão com Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo, a evidência é falar em línguas. Sou batizado com o Espírito Santo, fala em língua aí, claro. Não é na hora que quer, não. Mas eu tenho que ver. Culto de oração, consagração. Quando tem uns avivamentos, tem algo errado. Sim ou não, irmãos? É batizado com o Espírito Santo, mas ninguém vê. Passa ano, entra ano, sai ano, e nada. Aleluia. Eu, irmão bravo, fica com o pé atrás, viu? Aleluia. Porque quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu falei língua agora, falei língua a noite toda, falei língua de manhã, falei língua de novo. Eu não aguentava o irmão dizer o amém, que eu já explodi em línguas estranhas. É a evidência do batismo do Espírito Santo. Irmão, mas não pode só falar em língua, concordo. Deus controla, é tudo por decência, mas aqui e acolá, a igreja espera ouvir você falando em línguas. Somos pentecostais, amém, Deus. Aí tem os hereges que dizem que não precisa falar em língua, não. Então, pronto, não aceita a responsabilidade da igreja. Aleluia, Jesus. Meu Deus, vem o Senhor. Aleluia. Porque eu ensino o crente a buscar o poder de Deus. Quarto vento, nós vamos concluir. É o vento da edificação. Mas Deus trabalha, meus irmãos, com os ventos. E estes 4 ventos que vêm são ministrados pelos anjos que são assistentes de Deus. Aleluia. O vento norte leva o Espírito Santo. O vento sul, o aroma nos bosques. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 16. O vento oeste extermina os gafanhotos. Êxodos, capítulo 10, versículo 19. Quando estamos passando luta como o povo de Israel, estava lá passando luta, preso no Egito, dominado por Faraó. Os gafanhotos comendo tudo. Moisés dizia: olha, liberta o meu povo, assim diz o Senhor. Não libertando. Deus disse: não, e não, lá vai praga de gafanhoto. Os gafanhotos comendo tudo, irmão. Mas quando Moisés orou a Deus, Deus mandou o quê? O vento. Aleluia. E o vento de Deus
comendo lucro, comendo a prosperidade. Aí Deus sopra um vento e expulsa o que está causando prejuízo. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia! Você tem se queixado, mas Deus, eu trabalho tanto e não junto nada, mas Deus, há muitos prejuízos. Deus, aconteceu isso comigo, mas Deus está falando com você aqui nesta noite. Ele vai soprar o vento e vai levar os gafanhotos embora. Só quem acredita nisso é quem vai adorar a Deus aqui nesta noite. Diga assim: Deus vai soprar o vento. Foi bom, mas pode orar. Diga: Deus vai soprar o vento e a prosperidade vai chegar na minha vida. Aleluia, aleluia. A tua prova estão com os dias contados, viu? Deus, nessa noite, fala com você, internauta, fala com você que está aqui, que Deus vai soprar um vento e vai modificar a tua vida financeira. Eu não gosto de pregar prosperidade, mas Deus nessa noite está dizendo que vai soprar o vento, vai tirar o prejuízo e vai chegar o lucro. Mas foi pouco, foi devagar. Os crentes têm que adorar mais a Deus, não por mim. Deus vai soprar o vento do prejuízo e vai soprar o vento da prosperidade para você. Quem acredita nisso? Muito bem. Deus quer ver assim com você. O último vento, vento leste, abre as portas que estão fechadas. Êxodo 14, 21. Porta fechada estava no mar vermelho, mas Deus mandou o vento, oriental a noite inteira, e quando amanheceu o dia, o mar estava aberto. Você crê nisso? E as portas vão se abrir. Irmãos, vocês querem revelação? Diga amém. Deus está me revelando, eu posso ter essa autoridade aqui, que aquilo que te preocupa, e você diz assim, você vê na oração: Deus, as portas estão fechadas, se prepare, porque Deus vai soprar o vento, e as portas vão, aleluia, vai abrir portas, vai abrir portas. Vou repetir pela terceira vez: vai se abrir porta. Eita, show de graça. E Ezequiel só disse: Deus, eu vou profetizar. Profetizou. Espírito vem dos quatro ventos. E de repente veio dos quatro ventos o Espírito Santo. E o Espírito Santo fez o quê, meu irmão? Ele fez assim para aquela nação. Sopra sobre esses mortos, Espírito Santo. E o Espírito Santo soprou. Aconteceu o quê, irmão? Entrou neles o Espírito. E eles ficaram de pé. E se tornou um grande exército. Quando Deus sopra o Espírito, não é para derrubar, não. Quando Deus sopra o Espírito, não é para destruir, não. Deus não sopra o Espírito para afacar quem cai na igreja. Ele, quando sopra o Espírito verdadeiro, é para levantar a igreja, é para levantar o crente. E Deus nessa noite está dizendo: eu estou soprando meu Espírito, eu estou levantando o crente aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Nesta noite, diga assim: Deus soprou o seu Espírito. E eu estou de pé nesta noite. Aleluia. Quantos estão alegres? Diga amém. Amém. Eu não ia nem chegar a esse tempo, mas Deus deu graça. Bem cansado, eu estou aqui e Deus nos deu a inspiração da palavra. Deus está pondo você de pé nesta noite. Deus sabe a maneira que você chegou aqui, cansado e arrasado, mas você vai sair daqui renovado e renovada, porque o Espírito de Deus te deu
Deus saúde aqui nesta noite. Amém? Que Deus abençoe. E oreis por nós, para Deus continuar nos dando graça e força. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, esperamos na promessa de Deus. Aleluia. Eu creio nas promessas de Deus porque a Bíblia diz que vai passar o céu e a terra. Mas a palavra de Deus permanece. Amém, irmãos? Agradecido por esta oportunidade. Tá certo? Que estamos na casa de Deus e assim nós vamos sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém. Em horas de aperto, mas também em horas de bênçãos. Tá, irmão? Vem hora de doença, mas também vem hora de saúde. Glória a Deus. E assim nós vamos continuar agradecendo a Deus. Olha para os trabalhos. Certo? E continue também conosco no trabalho, orando, irmãos. A vitória do crente é a oração. A oração abre as portas. A oração move Deus e Deus responde. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Ora, irmão, pelos irmãos que estão enfermos. A Deus abençoar, a Deus. E orando para Deus trabalhar. Deus sabe o que, como deve fazer. Né? Ele sabe como deve fazer. Então, tudo está na vontade dele. Eu preciso das orações. Orem por mim e oramos. Vamos continuar orando uns pelos outros. Tá certo? Você precisa de oração? Eu e a minha casa. Senhor Deus, Pai, estamos agradecidos nesta noite por estarmos aqui. Oh, agradecido, Pai. Aleluia, porque o Senhor tem se feito presente. Continua abençoando a tua igreja, teu povo, aquele que lá do outro lado, aleluia, está ouvindo a tua palavra. Pai, faz milagre, desperta, ajuda, aleluia, para que possamos unir e fazer o teu trabalho. Pai eterno, nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor a todos os irmãos.